Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos analisar o artigo 1º da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que trata das disposições que inaugura esse diploma legislativo, tratando das disposições gerais, portanto, desse diploma legislativo. E ele assim dispõe: os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Essa é a redação do artigo 1º da Lei 9.099 de 95. Nós vamos dividir a análise em alguns tópicos. A primeira consideração é essa aqui, ó. Nós vamos dividir em alguns tópicos. A primeira é essa aqui: juizados especiais cíveis e criminais. Essa é a primeira divisão. Vamos fazer a divisão porque nós temos o trato da parte cível que vai dos artigos, artigo 1º, né, ao artigo 59, podemos assim dizer. Nós temos a parte criminal, mais detidamente, parte criminal que vai dos artigos 60 ao artigo 92. E temos ainda, por fim, disposições finais comuns. Então, ó, A, B, C. Disposições finais comuns a esses dois juizados, juizados cíveis e criminais, artigos 93 a 97. Então essa é a primeira análise: juizados cíveis e criminais. Aqui está, portanto, a parte cível e a parte criminal, a sua subdivisão. Nós vamos continuar a análise ainda desse artigo 1º, mas agora nós vamos destacar essa segunda parte aqui. Diz lá: os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária. Quando o dispositivo diz órgão da justiça ordinária, isso significa, essa é a segunda parte que nós queremos destacar com os senhores, isso significa, em outra medida, dizer, quando ele diz lá justiça ordinária, isso significa, em outra medida, dizer, então, de modo
assemelhado falar em justiça comum ou justiça não especial, justiça comum ou justiça não especial, tá? Então essa é uma consideração importante que nós queremos destacar nessa parte aqui, quando ele diz órgãos da justiça ordinária. Uma terceira parte, nós queremos chamar a atenção ainda na análise desse artigo 1º, é quando ele diz lá, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, veja que está entre vírgulas, então é para complementar aqui esse trecho da União, e pelos estados, pela União e pelos estados. Então essa é a terceira parte que nós queremos chamar a atenção para os senhores. Então, essa terceira parte quer dizer que eles serão criados e organizados pelos estados e instalados, e deverão ser, havia previsão, instalados em até 6 meses. Isso era o que constava, veja, do artigo 95 da própria lei do JEC. Artigo 95 da própria lei do JEC, veja, aqui para os senhores, o artigo 95 da lei do JEC dispunha dessa forma. Artigo 95 da lei do JEC está aqui na tela para os senhores. Os estados, Distrito Federal e territórios criarão e instalarão os juizados no prazo de 6 meses a contar da vigência dessa lei. E aí, para fechar, ainda na análise desse tópico, queria chamar a atenção com os senhores do enunciado número 3 do FONAGE, enunciado 3 do FONAGE, que assim dispõe, enunciado 3 do FONAGE, que assim dispõe, está aqui embaixo para os senhores, enunciado de número 3 do FONAGE, enunciado 3 do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe que lei local não poderá ampliar a competência do juizado especial. Então, a competência, algo que nós veremos logo mais, só pode ser delimitada por essa lei federal que nós estamos a estudar com os senhores, portanto, tá? A lei local, ela serve então somente, portanto, para a instalação, criação e instalação dos juizados, tá certo? Bom, então esse foi o terceiro tópico importante e relevante que nós tínhamos que abordar e estudar com os senhores. E aí, um outro tópico importante relacionado a esse artigo 1º da lei dos juizados é a parte final, que trata para a conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. No que concerne, então, esse é o quarto item que nós queremos chamar a atenção dos senhores. No que concerne a conciliação, tudo isso será novamente alentado com os senhores. Nós podemos chamar
Atenção, a referência será feita aos artigos 2º, ao artigo 21, sendo de se destacar que ela é importante, ela possui importância ou relevância para vamos assim dizer, para a definição da competência deste órgão. Por exemplo, vedações às causas alimentares falimentares. Segundo tópico aqui, com relação, e ainda com relação à conciliação, é importante destacar também o que consta do enunciado de número 71 do FONAGE. Deixa eu destacar aqui com os senhores o enunciado de número 71 do FONAGE. Vejam os senhores, enunciado 71 do FONAGE. Enunciado 71, está aqui na tela, FONAGE, Fórum Nacional, 2 juizados especiais, dispõe, é cabível a designação de audiência de conciliação, mesmo na fase de conciliação em execução de título judicial, ou seja, não é uma exclusividade da tutela cognitiva apenas, não se restringe, portanto, ao processo de conhecimento, tá? Então isso veja, é realmente uma prioridade do processo do juizado a conciliação, tanto é assim que está lá destacado no artigo 2º como um dos critérios norteadores do juizado. Nós veremos isso, pontuaremos isso com os senhores. Com relação à referência que se faz à execução, é de destacar com os senhores o artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 3º, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º dessa própria lei do juizado especial civil. O artigo 3º é o que trata da delimitação da competência. E ele, no parágrafo 1º, assim dispõe: compete ao juizado especial promover a execução, inciso 1º, dos seus julgados, inciso 2º, dos títulos executivos extrajudiciais. Nós vimos, inclusive, que essa foi uma novidade da lei do JEC em relação à lei anterior. Inovação da lei do JEC em relação a leis à lei dos juizados de pequenas causas, Lei 7244 de 84, onde a execução deveria ser feita nas varas cíveis, tá certo? E aí, enfim, já podemos buscar a extinção, veja, a conclusão desse vídeo. Podemos prolongar um pouco mais aqui, tratar da competência, para concluir a análise desse artigo 1º,
da lei do JEC, veja, a competência ela vai ser analisada no artigo 3º dessa mesma lei do JEC, mas basicamente destacar para os senhores que o direito de ação na lei do JEC é opcional ao autor. Então ele pode optar ao autor. Então a opção legítima entre vara civil e juizado especial civil, ressalvada a hipótese de execução do julgado, que nós vimos ainda há pouco, né? Ressalvada a hipótese de execução do julgado, no caso que nós vimos há pouco do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da lei do JEC. E não é essa a única ressalva, não. Nós temos também a ressalva da lei do JEF, Juizado Especial Federal, e também da lei do JEFP, onde lá entende-se como sendo de competência absoluta, ou seja, lá não é opcional. Então lá na lei do JEF, artigo 3º, parágrafo 3º, não há opção ao autor. E na lei do JEFP, artigo 2º, parágrafo 4º, também não há opção ao autor, mas nós veremos isso no momento próprio, quando do estudo da competência absoluta daqueles juizados especiais, tá certo? Então, com isso a gente conclui a análise desse artigo 1º da Lei 9.099 de 95, tendo feito aqui as remissões e os apontamentos pertinentes a cada um dos tópicos relevantes desse dispositivo. Por hora é só, fiquem todos com Deus. Eu acho que seria, para concluir, importante só fazer referência ao enunciado 1 do FONAGE, porque trata justamente disso que nós estamos analisando aqui nesse momento. Exatamente nesse momento. O enunciado 1 do FONAGE dispõe exatamente do que nós estamos a ver e eu já ia esquecendo. Então, enunciado 1 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, dispõe lá, os senhores podem ver. O exercício do direito de ação no juizado especial cível é facultativo para o autor. E aí sim, com isso, a gente conclui, portanto, ele é facultativo. Deixa eu destacar aqui para os senhores, para a gente concluir. Ele é facultativo para o autor. E aí, com isso, sim, a gente conclui o juizado especial cível. A gente conclui esse vídeo de hoje abordando o artigo 1º do juizado especial cível. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.